Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, estamos aqui com a nossa irmã Dayana. Todos com a paz do Senhor, estamos aqui para falar mais um pouco da Palavra de Deus. E hoje, estamos aí uma aula, para os crentes que têm fogo. A Dayana, ela já foi em algumas igrejas, ou alguma igreja, onde as pessoas ficam gritando, pulando, batendo palma, sapateando. A gente vai colocar algumas... Tem muitas pessoas que não vão concordar, como não concordam, com os nossos vídeos, E a gente vai mostrar aqui, e depois a gente vai ler, Madeira? Não vamos colocar tudo, gente, porque o tempo, às vezes é muito tempo, Então a gente vai colocar assim um trecho de cada exibição aqui. Vou colocar aqui. Primeiro eu vou colocar uma dança, irmã Dayana, dentro da igreja. Vamos ver. Você que não... Nós não sabemos que denominação que é essa, Tem um monte de gente reunida, você que está ouvindo MP3. Acho que são as chamadas igrejas pentecostais, que eles falam que é o fogo, que tem que ter na igreja. Os tipos de manifestação, que eles... Olha, eu particularmente, eu gosto assim, sabe, irmã, de louvor, sabe? Bater palma, que legal, sabe? Mas a gente se pergunta assim, você que tá ouvindo MP3, é uma igreja, nós já temos aí mais ou menos uns 3 minutos, mais ou menos. É dança pra lá, é dança pra cá, as irmãs ficam se contorcendo, braço virado pra cima. Tem uma aqui que... Essas aqui acho que são obreiras, que estão com umas gravatinhas, Com certeza, elas ficam até segurando as pessoas para elas não se machucarem. Porque assim, elas... Ó, tá vendo? Tem uma mulher que sai, aquela... Se ela sair de perto da mulher, não vai cair no chão, bate a cabeça, se machuca, então... Vou colocar outra agora. Isso aqui é mais interessante. Assim, eles falam, Tribunal, Supremo Tribunal de Deus, dia 15 de março. Então, para eles, Madre, é a igreja que tem fogo,
o avivamento, né, das igrejas, é isso que eles chamam de avivamento. Agora você imagina, né, se fosse o tribunal de Deus mesmo, né, se eles estariam assim desse jeito na frente, né? Você que está ouvindo MP3, não se espante, mas isso é uma igreja. Não é o seu módulo. Esse batismo de carnaval. Não, e não é montagem, hein? Bem, tem um altar, uma faixa enorme escrita assim, Tribunal de Deus, né? Eu até vou deixar um pouquinho mais, porque... Será que vai ser assim, Madeira, no dia do tribunal? Na hora que Deus for julgar as nações, Jesus for julgar? Será que vai ser dessa maneira? Agora já vai... Eu tinha visto esse trecho desse vídeo, já vai o trenzinho. Quadrilha, não tem? É uma coisa assim que... Eu acho, né, que se já é ou é o famoso samba gospel, né? Samba para Jesus, né, que eles chamam. E é assim, né, mano? Se você for falar sobre isso, eles vão falar que quem tá julgando, como fala na internet, né? Deixa um pouquinho baixinho pra quem tá falando. Eles dizem assim que nós estamos julgando. Eles dizem assim, cabem a Deus julgar. Deus já deixou a palavra dele, gente. O que acontece é o seguinte, o ser humano, ele não quer mais ouvir a verdade, né? Eles querem fazer esse tipo de coisa dentro da igreja. E falam que estão ganhando almas pro reino de Deus, né? Fala que é o fogo, né? Isso aí é o fogo. Eles falam que esse é o fogo, né, da igreja pentecostal, a igreja que tem o avivamento dos últimos dias. Eu queria mostrar a parte do trenzinho. Não, a pergunta, Mané, cadê o pastor? Cadê o pastor dessa igreja? Olha lá olha o trenzinho dos irmãos abençoados. Olha o trenzinho da alegria. Acho que tá balando, né? Não, onde é que está o pastor, né, que não veio com uma palavra, veio interromper um ato desse, né, dentro de uma igreja, né? A pessoa, assim, ela não se converte, né? A verdade é essa, porque ela entra na igreja, ela vê que é praticamente a mesma coisa do mundo, né, ó, o dia da justiça no Supremo Tribunal, né?
Tem o altar, tem o púlpito, tem as cadeiras, o pastor não. Agora vamos ver mais um pedaço. Rapaz, ali que ele segura a fila. Ele quer que a câmera esteja pegando só ele, né? Olha lá. Olha lá, Madalena. Então, gente, esse avivamento, né, que está sendo pregado nas igrejas, né, que tem que se ter essas coisas, né, infiltradas no meio da igreja, né, eu não sei nem como explicar o que é, né? Ah, mas você está julgando, vocês estão julgando as igrejas, vocês estão falando mal das igrejas, né? Olha o outro, vamos ver. Você acha que ele pensa que ele tá lá no Havaí dançando com um coco? O irmão, acho que ele deve ser o pastor, já. Coitado do senhorzinho aí, ele está assustado, né? Como evoluiu, né, o evangelho, né? A pregação. Então agora a gente vai ver o último, né? O último que é aquele, moderno, que começou tudo isso aí que a gente viu, teve um início em algum lugar, né? Agora vamos ver os pregadores, né, das igrejas. Vamos lá. Não, o povo é assim. O povo chega numa igreja, mano, eles veem esse rapaz, esse pastor falando em línguas e todo mundo fica aí na boa. Você não vê ninguém se levanta, ninguém fala nada, né? Sei que muitas pessoas que pregam a palavra de Deus não vão concordar com esse vídeo que nós estamos fazendo, porque nós vamos dizer assim, uma aula, né? Então o povo, ele tá vendo o rapaz falar em línguas, né? Porque nós não estamos aqui contra os dons do Espírito, né? De maneira nenhuma, né? Nós não somos nem loucos, né, Madeira? Mas será que o que ele está fazendo é certo? Pronto, vamos parar por aqui. Bem, esse é o nosso blog, né? A sua igreja. Estamos aqui, eu e a irmã Daiane, mostramos aí um pouco do que está acontecendo em algumas igrejas.
Agora vamos ler, né, irmã? Vamos ler, né? Porque o que a gente vê é o seguinte, não há palavra, a pessoa fala, mas vocês não viram o vídeo inteiro, vocês não sabem o propósito dele estar falando em língua, ou das pessoas estarem sambando dentro da igreja, ou pula-pula, enrosca-enrosca. Mas não existe já uma palavra? Não existe já a escritura da palavra de Deus? Né? Então, será que ser uma igreja pentecostal, ou uma igreja que tem o fogo, né, como eles falam, né, tem que ter fogo. As pessoas, irmã, né, elas querem entrar na igreja, elas querem gritaria, berreiro, elas querem revelação que não acontece, né? Então, assim, estão atrás do quê? De show, né, irmã? Eles estão atrás de show, não estão atrás da palavra de Deus, estão atrás de ser iludidos, né? Ah, você é iludido. Gente, isso aí já, quando as pessoas vão para balada, ela passa uma noite ali, festeja, dança, bebe. Ela passa uma noite do que? Tipo, vamos supor, uma noite de alegria passageira. Será que o povo de Deus ele quer viver a noite de uma balada dentro de uma igreja? Chega ali, a cantoria, é isso, as pessoas não sabem nada. Só para falar assim, eu tive, o culto hoje foi muito bom, chega amanhã, no outro dia, não teve proveito nenhum, né? A balada, você sai, gasta dinheiro, você se diverte, mas depois gastou dinheiro. Se fez alguma coisa se arrependeu, se não fez também se arrependeu porque que não fez. E aí fica aquela coisa na cabeça da pessoa e vê que são noites e noites de baladas que não chega a lugar nenhum. Quando a pessoa fica mais velha, depois ela para, ou casa, ou encosta a vida só no trabalho e vê que aquilo, vivi uma vida aí de fantasias quando era mais novo e não chega a lugar nenhum. Então os crentes, eles estão buscando momentos de prazer, né, nas igrejas. E a gente vê que a palavra de Deus não manda fazer esses tipos de coisa, né, como a irmã Daíra vai ler agora. Nós colocamos um pregador falando em línguas, né, que o pessoal acha o máximo, né? Pode-se falar em línguas? Claro, gente. Nós estamos aqui contra os dons do Espírito Santo. Mas como é que deve se proceder, irmã Daiane, como que diz a palavra de Deus? 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, vimos aí alguém interpretando o que ele estava falando? Não, ninguém estava falando, olha, Deus está falando assim, 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 Deus está falando assim, assim, assim. Então o que esse cara, vamos dizer assim, esse cara, eu sei que ele é muito conhecido, mas nem sei o nome dele, nem quero saber. Né? Porque é uma pessoa que está representando a palavra de Deus e não segue a palavra de Deus. Fora, né, as outras coisas que a gente está vendo aí, que tudo liberado por pastor. Sambão, parecendo funk, pula-pula, enrosca, olha o que diz aqui, ó. 1 aos Coríntios 14. A necessidade de ordem no culto. Então você vê, ó, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, 1 aos Coríntios 14, 26 em diante. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quanto muito 3. E por sua vez, haja intérprete. Uma irmã da Daiane leu, né? Esteja calado, né? Cala a boca, né? Se não houver uma pessoa que vai interpretar o que você está falando em línguas, né? E falem os 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. No versículo 30. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. A gente vê cantorias que não tem nada a ver. E na hora que eles vão fazer revelação, quando um é revelado, vira uma gritaria dentro da igreja. Vira uma gritaria, gente, terrível. Um fala, o outro fala e bate o pé e bate a mão, o outro grita também. Mas a palavra de Deus, ela fala assim, ó,
que é porque, mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Sabe, gente, não é essa baderna que a gente vê na igreja, não. Você vê a necessidade, Madalena, que é um falar de cada vez. É um estar calado quando o outro vai falar. Então, você acha que Deus, por quê? No 31 diz assim, ó, porque todos vão poder profetizar, um depois. Lembra, Madalena, no 31. Porque todos podereis profetizar, um depois do outro, Então, para que todos aprendam e todos sejam consolados. agora vem o segredo, né? Aí as pessoas falam assim, não, mas Deus me tomou, irmão. Fala assim, não, mas Deus me tomou de uma maneira que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. O que diz o versículo 32? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ao profeta. Então não tem como o profeta falar que fez coisa, porque Deus levou ele a fazer pular que nem um canguru, falar em língua enquanto o outro está falando, ou falar em profecia enquanto o outro está falando, sabe? Atrapalhar o culto, virar aquela baderna, virar aquela bagunça. E a pessoa fala assim, não, mas eu fui tomado. Não, mas ela não está falando que o espírito é sujeito, ou seja, você vai fazer, você vai ter controle sobre suas ações. E a gente vê o quê? Nas igrejas totalmente sem controle nenhum. Então, se o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, que espíritos são esses que estão aí na igreja? É um espírito que não tem obediência à palavra de Deus. Por isso que nós afirmamos que o Deus pregado na igreja católica, Testemunha de Jeová, na igreja evangélica, não é o Deus verdadeiro. Por quê? Eles fazem coisas que não estão escritas na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então você vê que Deus não é Deus de confusão. Então, se virar bagunça, não vira confusão, porque ninguém vai entender nada. É gritaria de um lado, gritaria do outro. Eu já vi, tipo, irmãs, né? As irmãs começam a falar em língua, gente. Elas começam a pegar na mão das pessoas, e aquela gritaria, aquela berreira, aquela choradeira. E os pastores falando no altar, e o levita cantando. E aquela gritaria, bateria. É uma bagunça. Você vê que a palavra de Deus aqui, porque Deus não é Deus de confusão, gente. Sabe, imagina, irmã Adélia. Imagina, Deus quer falar, né? E aí vem aquela bagunça, vem, sabe, línguas que não há intérpretes, né? Como que Deus ele vai operar dessa maneira? Porque as pessoas, elas não têm ordem, né, na igreja, como diz a palavra de Deus, que tem que ter ordem, senão ninguém não vai entender nada, né? Então, como a palavra de Deus fala, um fala depois do outro, né, para que todo mundo entenda. Então, se virar aquela bagunça, um falar e outro não, eu, por exemplo, quando eu ia assim para a igreja, eu não entendia nada, simplesmente nada. Não, ninguém entende. Eu achava que ele era tudo louco. Não, sabe? Ninguém entende. É assim. Gente, olha, eu gosto muito da Assembleia de Deus. Particularmente, né? Gosto. Mas naquelas que estão seguindo mesmo a palavra, né? Não naquela que é bagunça. Bagunça, eu não gosto. Entendeu? Particularmente também não gosto. Né? Irmã Daiana, não sei, que nem ela falou, ela entra na igreja. Tem gritaria, tem berreiro, tem um monte de coisa. Então assim, você chega ali, né, irmã Daiane, para receber uma palavra, para você diz como a palavra fala aqui, ó, para você ser consolado, né, porque todos poderão falar, um depois dos outros, né, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. Aí você chega numa igreja, fala um, o outro berra, o outro grita, o outro fala em língua. A pessoa que chega pela primeira vez, irmão, ela vai ver a pessoa falar em língua, ela nem sabe. Não é porque a pessoa que está aí no altar, a pessoa que está... nem ela sabe o que ela está falando. Né? Aí, a pessoa nova. Imagina a pessoa nova. Então, a palavra de Deus, ela é clara, como a gente deixou para o último vídeo, né, sobre línguas. E a gente deixou essa palavra aqui, ó.
Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Só que o problema, Madalena, é os pastores que querem aparecer mais do que Deus. Entendeu? Então a Bíblia manda ele ficar calado e falar com ele mesmo, com Deus, não, mas ele quer falar. Eu já vi um pastor que ele afastava, sabe, o microfone ali. Colocava bem longe, assim. Depois ele já se recompunha, né? Porque tem controle, gente. Você tem o controle sobre isso. Porque se você não tiver, você tem outro espírito dentro do teu corpo. Né? Agora fala assim, ó. E o espírito, né? Dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, eu estive numa igreja onde o pastor, ele estava falando, pregando, e aquela pregação abençoada, e você vê, sabe, que a pessoa está recebendo palavra de Deus, só que quando ele começava a falar em línguas, ele afastava o microfone de longe. Ele tirava da boca dele. Então, gente, mesmo, irmã Dani, que você venha a falar, e você tá com o microfone na boca, você pode afastar o microfone. E você volta depois, né, quando você tomar o controle da situação, porque está sujeito a você. Você tem que entender, vocês que estão na igreja, vocês que estão buscando a Deus, vocês que estão buscando ao Senhor, que você não tem que estar pulando que nem uma perereca porque o outro pula. Você não tem que dar salto igual o cangueru porque o outro dá. Você não tem que ficar sapateando porque o outro está sapateando, porque o outro não está querendo agradar a Deus, né? Então, não podemos, irmã Dani, como a palavra de Deus fala, que é folhas levadas por qualquer vento. Ou seja, bate um vento daqui e a folha pum para lá. Bate o vento daqui e a folha pum para lá. Entendeu? Bate o vento daqui e a folha... Tem que ter regras, né? Não, tem que ter. Você tem que ter uma direção que vem de Deus. Ordem, sabe? Tipo, você chegar e falar assim, não, mas poxa, como que é? Sabe, tipo, olha o que diz a palavra agora que a gente já vai encerrar. Porque as pessoas esqueceram totalmente da palavra de Deus. Então, em 2 Timóteo 2,15 diz: Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então, gente, você vê, né? Que maneja bem a palavra de Deus. Palavra da verdade. Né? Isso. Moleque, o versículo 21, né? Diz o seguinte: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça e a fé e o amor, e a paz, com que os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Então você vê, mano, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então você vê que essas pessoas estão presas no quê? Nos laços do diabo, né? Mas a palavra de Deus fala o quê? Que as pessoas que estão na igreja, gente, né? Que tem aquelas pessoas que estão em outras igrejas, estão desviadas, né? Elas não estão resistindo, irmã Dayana. Elas não estão resistindo, né? Às paixões, né? Elas não estão resistindo. Então eles dizem que é fogo, que é avivamento, que é isso, que é aquilo, né? Só que não. Nós sabemos, né? Você também que prega a palavra de Deus, você que é pastor que aceita essas doutrinas, você sabe que as pessoas, né? Elas estão, né? Presas, né? E elas têm que se desprender desse laço do diabo, né? Em que a vontade delas estão presas, né? Então, como o irmão Alex falou, né? Então a gente tem que se desprender, mas seja difícil, né? Mas você escolhe ou o mundo ou o Senhor, né? Então cabe a cada um de nós. Eu não sei o que acontece, né? Porque já existe uma palavra, já existe uma Bíblia, já existe a Escritura,
Daí as pessoas assim, elas não querem mais seguir. Elas querem, se o pastor falar em língua, se o pastor postar um samba. Você imagina, você está numa igreja, né? Vamos supor, nós temos um canto para fazer pregação, um culto, e de repente começa as pessoas a dar aqueles pulos lá de qualquer maneira, né, meu Deus? E aí levando ritmos para dentro da igreja, né? E que você possa despertar, né, desse sono. Isso aqui é algum trecho, né, que a gente colocou. E que vocês possam observar, né, a palavra de Deus, o que nós te pedimos, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.